Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor da disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, e essa é a nossa aula 8 sobre diagnose de deficiências nutricionais em plantas. Bem, nós dividimos nosso conteúdo da disciplina em 3 partes. A primeira parte, que foi da primeira VA, nós falamos sobre as características gerais da fertilidade do solo, as contas básicas da fertilidade, falamos um pouco sobre as leis da fertilidade, e encerramos com a calagem e a correção do solo, a acidez do solo e sua correção. Na segunda parte da disciplina, que nós estamos quase encerrando, falamos sobre os macro e micronutrientes e agora falaremos sobre a diagnose de deficiências nutricionais. Lembrando que os macronutrientes são 6, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Os micronutrientes são 7, zinco, cobre, ferro, manganês, molibdênio, boro e cloro. Lembro ainda que nós falamos de alguns nutrientes que são considerados como benéficos, que é o caso do sódio, do cobalto, do silício e do níquel. Bem, esses nutrientes, eles podem, quando em quantidades abaixo do ideal, eles podem manifestar nas plantas sintomas de deficiência. Para isso, a gente tem como avaliar a sintomatologia de deficiência de um nutriente na planta de diferentes modos. Então, o caminho mais adequado para se tomar decisões convenientes situa-se no âmbito da análise dos fundamentos e limitações da metodologia a ser utilizada e, assim, procedendo-se a ajustá-la a cada circunstância. Bem, nós podemos então dizer que, para identificar uma deficiência de nutrientes em determinada planta, nós podemos utilizar basicamente 3 metodologias. A primeira delas é a diagnose visual. Através da diagnose visual, que nós falamos sobre os principais sintomas de deficiência em cada um dos nutrientes que nós estudamos, a gente vai identificar uma planta com características que não são padrão para aquela espécie, que apresentam sintomas característicos à falta de algum nutriente. Uma outra forma de se avaliar é através de análise foliar. Seria um exame daquela planta, tentando identificar o que tem e o que não tem dentro daquela planta, e comparando com padrões normais. E outra forma, uma forma mais recente, que está muito em discussão hoje, não para plantas, mas para o problema do Covid-19, do novo coronavírus, que são os testes rápidos. Vamos falar um pouquinho de cada um desses 3 métodos e falar como que eles são feitos e quando eles são recomendados. Bem, o primeiro deles é a diagnose visual. Bem, se houver falta ou excesso de um nutriente, vai se manifestar em sintomas visíveis, os quais são típicos para um determinado elemento. Quando nós falamos, por exemplo, do nitrogênio, todos se lembram que o sintoma característico da deficiência de nitrogênio é uma clorose geral das folhas velhas. A clorose geral causada por falta do nitrogênio, que implica na redução da produção de clorofila, por isso a gente vai ter o que a gente chama de clorose. E acontece nas folhas velhas porque ele é um nutriente móvel. Então, se o nutriente móvel acaba no solo, o que tem na folha velha, ele se movimenta para as partes novas das plantas. Um outro nutriente característico que nós falamos é o fósforo. O fósforo, o sintoma clássico da deficiência do fósforo, é um avermelhamento total das folhas velhas. O fósforo ele está responsável pela energia da planta. Se falta fósforo no solo, essas plantas vão movimentar o fósforo das folhas velhas para as folhas novas, por ele ser altamente móvel na planta, e aí, por faltar energia nas folhas velhas, vai haver o acúmulo de uma substância de coloração arroxeada, avermelhada, que é a antocianina. Da mesma forma, teria o magnésio, que teria o sintoma de deficiência, uma clorose internerval das folhas velhas, ou cálcio com a clorose internerval das folhas novas. Ou seja, para cada nutriente, e aí eu destaco os macronutrientes principalmente, eu tenho um sintoma de diagnose visual, sintoma de deficiência, que pode ser utilizado como diagnose visual da falta daquele nutriente. Mas, quando a gente fala de diagnose visual dos sintomas de deficiência nutricional, a gente precisa utilizar alguns parâmetros. Por exemplo, ele consiste em comparar visualmente o aspecto, por exemplo, a coloração,
o tamanho ou a forma de uma amostra, que normalmente é a folha, né? Mas a gente pode utilizar a planta inteira, ou ramos daquela planta, etc., ou a própria folha. Na maioria das vezes, o órgão de comparação ele é a folha, que é o que melhor reflete o estado nutricional da planta, pois é lá onde acontece a maior parte dos processos metabólicos do vegetal. Então a gente utiliza a folha, e aí a gente viu que a maior parte dos sintomas a gente observa a folha, seja ela folha velha ou folha nova, para tentar identificar o sintoma de deficiência de determinado nutriente. Bem, o que é importante a gente salientar aqui é que, para que eu consiga observar um sintoma de deficiência nutricional do elemento que seja, é necessário que essa falta desse nutriente ou excesso desse nutriente ocasione alterações na planta. Por exemplo, o primeiro processo que vai acontecer se faltar um determinado nutriente na planta, ele vai alterar a molécula que aquele nutriente faz parte. Vou trazer para vocês um exemplo do nitrogênio. Quando o nitrogênio falta na planta, o nitrogênio compõe a molécula de clorofila. Falta nitrogênio, não acontece a formação, a síntese de clorofila. A molécula de clorofila não é feita da forma que deveria ser. Ou seja, há uma alteração da molécula. Com essa alteração da molécula, quando vai aumentando várias moléculas que não são formadas, vai acontecer uma que a gente chama de lesão subcelular. Dentro de uma organela, dentro de uma estrutura dentro da célula, pode acontecer um problema. No caso do nitrogênio, se eu não tenho clorofila, vai acontecer uma lesão dentro de uma subcélula. Dentro da célula, nós temos o que a gente chama de a clorofila fica armazenada dentro dos cloroplastos. Então, o cloroplasto, que é uma estrutura, uma subcélula, uma estrutura subcelular, ela sofre uma lesão. Com essa lesão do cloroplasto, acontece uma alteração, o número 3, uma alteração celular, que modifica o tecido, que é o tecido foliar. Consequentemente, no último passo, eu vou ter a manifestação visível, que é o sintoma típico do determinado nutriente que está faltando. Você consegue entender por que eu falo que o sintoma de deficiência ele é o último passo, o visual? Quando eu olho para uma pessoa e essa pessoa está amarelada, está fraca, está com sintomas de deficiência de ferro, está com anemia, a falta do nutriente é muito anterior. Não é do dia para a noite que a pessoa fica com deficiência de um determinado elemento. A planta da mesma forma. Quando o sintoma visível fica visível para a gente observar, já houve anteriormente uma modificação do tecido, as células foram alteradas, houve uma lesão subcelular e houve uma alteração molecular. Trago um outro exemplo para vocês, que é a deficiência de zinco. Esse exemplo é muito didático e muito simples de entender. O sintoma de deficiência de zinco é plantas com encurtamento dos internódios. Então, eu tenho entre um nó, uma folha e outra, eu tenho um encurtamento do caule, folhas novas pequenas. São os dois principais sintomas que são característicos da deficiência de zinco. Encurtamento, então a planta menor, e as folhas também são menores. Por que isso acontece? Vamos resumir. Passo 1. Alteração molecular. O zinco ele é responsável pela formação do ácido indolacético, o AIA. Se falta zinco na planta, eu tenho ali no tópico 1, vou destacar aqui para vocês, eu vou ter uma redução do ácido indolacético. Então, esse ácido indolacético há uma redução por falta do zinco. Se há uma redução do zinco, também, consequentemente, há uma maior hidrólise, uma maior quebra de proteínas dentro da estrutura vegetal. Então, a alteração molecular é na molécula do ácido indolacético e é uma quebra maior de proteínas, as duas moléculas que estão sendo afetadas pela deficiência do nutriente. Consequentemente, quando eu tenho uma menor produção de ácido indolacético, eu tenho também paredes celulares rígidas. Quando eu tenho uma maior quebra de proteínas, uma maior hidrólise de proteínas, eu tenho menor quantidade de proteínas nesta planta. Essa é a lesão subcelular, parede celular e as proteínas. 3. Alteração celular. Se as paredes celulares são mais rígidas, vocês concordam comigo que no processo de divisão celular
essas células mais duras, mais rígidas, as paredes celulares, é mais difícil ter o alongamento no processo de mitose. Ou seja, se essa célula que se dividiria em duas, do mesmo tamanho da célula anterior, não consegue se alongar da forma ideal, essas células vão ser menores. E em menor número, porque eu tenho menos proteína para poder ajudar no processo de mitose. Consequentemente, o tecido vão ser órgãos menores. Se eu tenho células menores e em menor número, essas células não formam tecidos tão grandes, que vão dar origem a órgãos menores. Consequentemente, eu vou ter a manifestação visível, internódios curtos, folhas novas pequenas. Então, vocês conseguem compreender comigo que o sintoma de deficiência visual, que é esse último ponto aqui, ele só acontece depois de 4 processos anteriores, pelo menos 4 processos anteriores. Nesse caso, foi a redução do ácido endoacético, maior quantidade de quebra de proteínas, até chegar no sintoma de deficiência. Então, isso faz com que o sintoma de deficiência visual, muitas das vezes, a gente não consiga retornar, porque o problema, muitas vezes, já fez com que houvesse redução no crescimento, houve redução na produtividade, houve redução no teor de proteína no grão, por exemplo. Então, é sempre necessário tomar medidas anteriores ao sintoma visível manifestado. Os sintomas visuais, de sintomatologia visual, eles podem ser confundidos também com outros sintomas de origem não nutricional. Fatores, por exemplo, bióticos, como ataque de pragas, ou abióticos, como chuva, como sol, podem se confundir com alguns sintomas de deficiências nutricionais. Para isso, existem 3 tópicos de grande importância que devem ser observados quando a gente vai identificar se o sintoma realmente é de ordem nutricional. Então, a gente vai utilizar, para evitar a possibilidade de enganos, 3 características para realizar esse diagnóstico. O primeiro deles, generalização do sintoma. O sintoma visual for de origem nutricional, ele vai aparecer em todas as plantas da gleba, do talhão. Não vai ser em uma ou outra planta. Por exemplo, em lavouras de café, a gente às vezes vê uma ou outra planta com crescimento reduzido. E todas as plantas, a maior parte das plantas, bem, crescendo bem, né? O que pode acontecer? Normalmente pode ser o que a gente chama de peão torto ou nematóide. A muda, na hora do transplantio, essa muda ficou com a raiz entortada para cima e ela não absorveu os nutrientes de forma adequada. Então, aquela planta tem um sintoma de deficiência não causado por falta, o nutriente está lá, mas por características de crescimento dessa mesma planta. Então, é sempre necessário observar se as plantas da mesma gleba, do mesmo talhão, da mesma área, estão todas com sintomas de deficiência. Ou, às vezes, uma linha. Então, às vezes, a plantadeira entupiu, naquela linha de plantio ali, ficou sem o adubo da base. E aí sim, aí foi deficiência nutricional por falha no plantio. Aquela linha ficou sem receber o adubo. Então pode acontecer, mas normalmente o sintoma vai acontecer em todas as plantas da área, todas as plantas da gleba. Não vai acontecer em reboleira, não vai acontecer em uma ou outra planta. O outro é a característica do sintoma, ele acontece de forma simétrica. Então ela vai acontecer na mesma folha dos dois lados, do lado direito da folha, do lado esquerdo da folha. Eu consigo observar na parte de cima da folha, na parte de baixo da folha. Nos sintomas de deficiência de fósforo, arroxamento, se eu olhar na parte abaxial ou na parte adaxial da folha, a parte de cima ou de baixo, vai estar o sintoma de deficiência lá. Isso não acontece, por exemplo, quando é um fungo. Por exemplo, a gente tem fungos que atacam só a parte de cima. Por exemplo, mildio ou ídio, um ataca em cima, o outro ataca embaixo. Não atacam no mesmo ambiente, no mesmo local. Algumas doenças bacterianas, elas vão atacar somente um lado, ou a parte de cima da folha ou a parte de baixo. Sintomas de deficiência nutricional atacam toda a estrutura da folha, seja a parte de cima ou de baixo, do mesmo ramo, do mesmo lado, né? Isso não vai acontecer, por exemplo, com uma aplicação de herbicida, uma toxicidade de herbicida. Ele vai bater, ele vai queimar a planta, digamos assim, somente na face exposta. Então, se ou um problema de herbicida, ou um problema de vento, frio, insolação, só a parte que teve contato com esse problema que vai manifestar o sintoma. Nutricional, não. Toda a estrutura da planta vai demonstrar o sintoma. Né? Então, é simétrico. E por último, o gradiente. Então, o gradiente são nas folhas velhas, são nas folhas baixas, devido à mobilidade que nós falamos na primeira parte das aulas de macronutrientes. Então, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio são móveis, então os sintomas de deficiência dele é nas folhas velhas.
Enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco e molibdênio são pouco móveis, vão ser nas folhas novas. O boro e o cálcio são imóveis, né? Basicamente imóveis, vão ser nas folhas novas e meristemas. A gente ainda considera ali o enxofre como imóvel, que vai acontecer nas folhas novas também. Então, são três características: generalização do sintoma, gradiente e assimetria. Problemas da diagnose visual. São 6 principais problemas. Ele não é possível determinar quando há sintomas de deficiência múltiplos, vários sintomas de deficiência. Eu não consigo, por exemplo, o grande problema, quando eu identifico um sintoma de deficiência, o nutriente, nem sempre eu vou conseguir repor a aplicação desse nutriente e conseguir produzir bem. Exige muito conhecimento técnico da cultura. Então, eu sou técnico em soja. Se eu vou trabalhar com milho, os sintomas às vezes não aparecem da mesma forma, então é importante que o técnico tenha conhecimento da cultura. Confusão de sintomas, então o que mais acontece? Então, a gente vê produtores às vezes falando que é um sintoma de deficiência, aplicando nutriente, sendo que na análise de solo tem um nutriente, mas foi um sintoma que não era daquele nutriente, era um sintoma de dano por chuva ou foi um dano de herbicida. Então é importante que seja levado em consideração também que existem limitações. O segundo ponto é a análise foliar. A análise foliar, rapidinho, vou falar para vocês que a análise foliar é basicamente um exame daquela planta. Eu colho amostras, né, daquela planta em idade característica e comparo com padrões da literatura. Então a gente pega a análise, finalizando uma análise foliar, eu pego folhas daquela planta em determinados locais pré-determinados, faço uma análise e vem para mim, por exemplo, dizendo que eu tenho lá 15 gramas de nitrogênio. E o padrão, que seria uma planta bem nutrida, crescida de forma adequada, fala que o ideal seria entre 20 e 25. Se a minha deu 15, o ideal é entre 15 e 20, entre 20 e 25, eu estou abaixo da quantidade de nitrogênio, preciso aplicar nitrogênio. Nós vamos fazer algumas aulas práticas sobre isso, sobre a interpretação dessas análises em sala posteriormente, vai ficar mais fácil. O último que não ficou aqui nas aulas são os testes rápidos, né? Na Europa a gente já tem visto alguns testes rápidos que são parecidos com esses testes hoje, por exemplo, o teste de pH de piscina. Uma fitinha que a gente coloca na piscina e essa fita muda de cor e eu consigo identificar o pH da piscina. Ou uma fitinha do teste de gravidez, que mostra lá um risquinho não está grávida, 2 risquinhos a moça está grávida. Então esses testes rápidos, eles identificam a presença ou a ausência de algum determinado nutriente em um determinado intervalo. É o que a gente vê hoje com os testes do Covid-19, os testes rápidos que têm chegado ao Brasil. Vai mostrar se tem ou se não tem a doença, mas ele não mostra quantos dias a pessoa está doente, né? Da mesma forma é o teste rápido para análise de solo. Eu vou identificar se tem um nutriente por determinada cor, que uma fitinha vai mudar, mas eu não vou conseguir saber ainda quanto falta daquele nutriente. Então, por isso que ele ainda está muito em teste e deve chegar aí nos próximos anos ao mercado para facilitar a análise de solo do produtor em campo para essa tomada de decisão rápida. Esse teste aí não vai ser utilizado, por exemplo, ele é utilizado para poder pegar uma parte da planta, não é feito com solo, mas ele pega uma parte da planta, normalmente a folha, macera aquela folha, amassa aquela folha e coloca na fitinha. Então ela vai reagir, é um teste rápido, ele reage com a substância que tem na folha e dependendo da coloração que ele mudar, a gente sabe se tem ou não o determinado nutriente naquela folha. Agora a quantidade adequada, a quantidade que tem naquele nutriente e a quantidade que falta para eu aplicar ainda não estão disponíveis nas metodologias conhecidas. Quem sabe nos próximos anos isso chegue no mercado nacional. Tá bom? Obrigado a vocês. Espero todos lá no nosso fórum de discussão. Vou ficar disponível um fórum sobre as aulas de hoje. Semana passada, até então, não houve comentários na aula de micronutrientes. E espero que a gente tenha uma discussão sadia nessa próxima semana aí sobre esses sintomas de deficiência nutricional e formas de avaliá-los. Tá bom? Um abraço a todos e até daqui a pouquinho.